pessoal, agora a gente vai partir para um passo muito importante, que é a parte então de criar o nosso banco, tá certo? A gente vai começar a manipular, só que eu não tenho como ler um banco, eu não tenho como ver o que tem dentro, inserir nele, se eu não tiver ele criado, né? Então, primeiramente, a gente vai criar um banco de dados, tá certo? Ou seja, a gente vai criar um armazém de registros, tá ok? De vez em quando eu falo criar banco de dados para vocês se familiarizarem, mas é criar então um armazém de registro. Então eu vou aqui no final, na verdade eu vou aqui em qualquer lugar, né, pessoal? E vamos então criar agora, isso aqui é o pause, isso aqui vocês já conhecem, o destrói app, né? Eu vou aqui, pessoal, você pode ir em qualquer lugar aqui, tá certo? Você pode ir em qualquer lugar para a gente criar ele. Vamos aqui antes desse action aqui, por exemplo. Vamos botar ele aqui. Então vamos criar aqui public void, que nome a gente pode dar? Cria banco de dados, pode ser? Cria banco de dados. Opa. Cria BD, banco de dados. Vamos abrir aqui. Pessoal, como a gente vai estar manipulando um registro e com possibilidade de armazenar, de puxar dados externos dentro dele, é uma característica forte de Java, a questão de segurança. Então ele exige que eu trate isso usando o try-catch, tá certo? Então vamos voltar aqui ao try-catch. Então catch, vamos pôr aqui sim um exception, erro, e se der um problema aqui na nossa criação, vou fazer com que apareça uma mensagem. Então system.out.println, então não foi possível criar o banco, certo? Pessoal, e a gente até poderia usar um alert aqui, tá certo? Só que imagine uma aplicaçãozinha para celular, se para o teu usuário final vai aparecer um alert lá, atenção, não foi possível criar, o cara já vai bater o pavor nele. Como isso aqui é apenas para título nosso aqui de conhecimento, né, e para tu testar a tua aplicação, então o ideal é que tu coloque um system out que vai aparecer aqui no console. Você olha, no momento que tiver corrigido, que não tiver problema nenhum, esse erro não vai mais acontecer, mas ele tem que estar sendo tratado. Então, até futuramente, quando tiver tudo ok, tu pode vir aqui e tirar ele. Ou seja, simplesmente fazer que nem eu fiz aqui agora, de comentar essa linha, né? Mas não tem problema. Então agora a gente vai criar o banco de dados, pessoal. Ou seja, a gente vai criar o nosso armazém de registros. Então a gente vai então colocar, como é que é o nome que a gente deu aqui em cima? Eu não lembro mais. Aqui, ó, RS nomes. Esse aqui é o nome que a gente deu. Então a gente vai então usar esse RS nomes. Onde é que é aqui? Então o meu RS nomes, vou dar um Ctrl+ de espaço, vai receber o que? O nome do meu objeto. Opa, já apareceu uns vermelhinhos aqui. O nome do meu objeto pai, que é o record store. Record. Vixe Maria. Pera aí. Vamos ajeitar aqui. Record store. Isso que eu fiz um sisteminha de datilografia já também. Imagina se eu não tivesse feito, né, pessoal? Então é o seguinte, ó. Nós vamos usar aqui uma biblioteca, um método, aliás. Esse aqui, pessoal, isso aqui é um método da classe Record Story. Então, esse método OpenRecordStory aqui, a gente vai passar 2 parâmetros, certo? Tu pode perguntar, professor, mas espera aí, tu falou que nós vamos criar, porque a gente está dando um open aqui? Open é abrir, certo? Calma, vamos lá, porque é o seguinte, ó, nós vamos ter que passar agora 2 parâmetros para ele. Como você pode ver aqui no helpzinho dele aqui, veja aqui, nós temos 2 parâmetros. O string, tá certo? Que é o nome do nosso armazém de registros, o name record store, ou seja, é o nome do record store, e
ou um outro parâmetro do tipo boolean, true ou false, né? Que vai ser então, como vocês estão vendo aqui em cima, que serve para tu criar se necessário. Então são dois parâmetros. O primeiro parâmetro é simplesmente o nome do nosso armazém de registros. Vamos botar aqui banco de dados de nomes, por exemplo, tá ok? Então muito bem, já dei o meu nome do meu banco. Agora vocês vão dar um controle de espaço. Agora é um parâmetro do tipo booleano que é para criar se necessário. Então é uma pergunta. Nós vamos dar true ou false. Isso aqui significa o seguinte, pessoal. Com esse comando que a gente deu aqui agora, vamos aproximar aqui para vocês verem bem, né? Vai que tem algum meio ceguinho aí. Com esse comando aqui que eu dei para vocês agora, pessoal, ele vai fazer o seguinte: ele vai criar um banco de dados, certo? E caso não existir, ele vai tentar abrir, tá? Esse banco de dados, ele cria. Se existir, ele simplesmente vai abrir, tá certo? Tá aberto para tu poder ler, fazer o que quiser. Se não tiver criado, ou seja, se esse BD nomes aqui não existir, então ele vai criar ele. Só isso. Então o que ele vai fazer? Esse cria BD, ele é para criar, claro, mas se já existir ele, simplesmente ele vai abrir este banco de dados. Tá ok? Deixa eu voltar aqui agora. Deixa eu voltar. Beleza. Entenderam? Então, isso aqui, se existir, ele abre. Se não existir, ele cria. Por causa desse true. Se eu tivesse um false aqui, caso esse banco de dados não existisse, então ele não ia abrir. Tá certo? Como eu coloquei um true, se não existir, ele automaticamente já vai criar esse banco de dados. Tá ok, pessoal? Então, agora na próxima videoaula, eu vou mostrar para vocês então como fazer para mostrar algumas informações desse banco. Por exemplo, a capacidade dele, quantidade de itens gravados e coisa e tal. Tá ok? Então vamos indo um passo de cada vez. Não adianta eu fazer uma videoaula aqui de 50 minutos aqui, que fica muita informação. Então, criamos o nosso banco de dados. Tá ok? Até a próxima. Tchau.